Olá, graça e paz. Hoje o canal Simplesmente Servos traz uma análise super interessante sobre o livro de Jó. Como um texto bíblico de 2,5 mil anos atrás desafia a teologia da prosperidade. A história de Jó, um homem justo, fiel e paciente, tem sido parte da tradição oral dos povos do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos. Em algum momento entre os séculos 6 e 5 a.C., essa história foi escrita em hebraico, formando a versão que encontramos hoje no Antigo Testamento da Bíblia. Os especialistas concordam que é um conteúdo mítico, uma fábula com uma mensagem específica. Curiosamente, essa mensagem bíblica contraria a teologia da prosperidade, uma ideia promovida por muitas igrejas evangélicas neopentecostais atualmente. Jó passou da riqueza à pobreza, mas permaneceu fiel a Deus. A narrativa aborda o problema da teodiceia, usando o conceito do filósofo alemão Gottfried Leibniz. Ela justifica a justiça de Deus em meio ao sofrimento humano. Jó não pode ser considerado um personagem histórico, mas uma personificação teológica, comenta Luiz Alexandre Solano Rossi, teólogo, cientista da religião e historiador. Ele é professor na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, e no Centro Universitário Internacional, Uninter, além de autor de livros como A Origem do Sofrimento do Pobre, Teologia e Antiteologia no livro de Jó. Rossi lembra que a experiência de Jó serve como uma referência para mostrar como um tipo de teologia pode ser relacionada facilmente a esta prática da recompensa. Essa teologia é costumeiramente denominada de teologia da retribuição. Para a teologia da retribuição, Deus concede a riqueza para alguns e a pobreza para todos os outros, explica ele. A partir dessa premissa, os ricos são ricos e continuarão ricos porque eles são justos, enquanto que os pobres são pobres e possivelmente continuarão sendo pobres porque eles não confiam na justiça de Deus, ou, ainda pior, porque eles são pecadores, prossegue o teólogo. Para Rossi, Jó, através de seus discursos, tenta responder às questões fundamentais presentes no texto bíblico, considerando esse tipo de teologia. A experiência de Jó proclama desde o início que não há relação entre pecado e sofrimento, nem entre virtude e recompensa, resume ele. Para Gerson Leite de Moraes, historiador, filósofo e teólogo, e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a leitura de Jó é bastante complexa e tem ressonâncias sociológicas e religiosas até hoje. Existe uma corrente muito presente no movimento pentecostal, que é a teologia da prosperidade, a ideia de seja fiel a Deus e seja rico, comenta ele. Parece algo automático. Se você for fiel a Deus, Ele é obrigado a abençoá-lo, explica Moraes. O livro de Jó segue uma direção oposta. Jó foi fiel a Deus durante toda a vida, e Deus o abençoava. Mas, quando Deus foi desafiado por Satanás, ele retirou tudo de Jó, resume Moraes. Talvez essa seja a grande lição da história, manter a fidelidade a Deus mesmo nas dificuldades. Ter fé quando tudo vai bem é maravilhoso. Mostrar fé e fidelidade a Deus, continuando a acreditar na justiça e na soberania divina em meio às dificuldades, talvez seja essa a questão central, acrescenta. A história de Jó. De acordo com o relato, Jó era um homem que vivia na terra de Uz, um lugar cuja localização exata nunca foi identificada. Ele teria sido casado com uma mulher árabe, cujo nome não é mencionado, e era um homem rico, possuindo 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas e tinha muitos servos. O texto bíblico descreve-o como maior do que todos os do Oriente e um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Literariamente, o consenso é que o livro combina a história tradicional com um grande enxerto poético. As diferenças de vocabulário, estilo, tradição cultural e até mesmo ideias religiosas e teologias distintas indicam que essa obra foi composta ao longo de um extenso período, observa Moraes. Não é um trabalho produzido em um único momento histórico. É uma colcha de retalhos, evidenciando que o texto foi ressignificado ao longo do tempo, pois não é fruto de uma única era, acrescenta. A história de Jó é um drama universal, conhecida no Oriente Médio por volta de 2000 anos antes de Cristo, provavelmente contada em diversos locais, abordando problemas universais como o mal, o sofrimento, a dor, o relacionamento do homem com Deus e a riqueza e a pobreza, enumera o professor. Moraes explica que, provavelmente por volta dos séculos 11 ou 10 a.C., a história de Jó foi assimilada pelos hebreus e passou a ser narrada oralmente pelos israelitas. O núcleo da história está nos capítulos 1, 2 e 42 do que conhecemos hoje como o livro de Jó, afirma ele. Ou seja, essa versão mais essencial da história está concentrada nos 2 primeiros e no último capítulo do relato bíblico posteriormente canonizado. Essa versão bastante resumida constitui o núcleo do que temos atualmente, acrescenta. Levaram mais de 500 anos para que o texto fosse escrito da forma como conhecemos hoje.
O que pode ser considerado histórico é, sim, o período em que o livro provavelmente foi escrito. Nesse sentido, estamos falando do período pós-exílio, cerca de 450 a.C., quando o poderoso Império Persa dominava o mundo conhecido e a região onde se encontrava o povo da Bíblia, contextualiza Rossi. Foi uma época de grande dificuldade para o povo hebreu, que foi obrigado a buscar o exílio devido à dominação babilônica. Foi um período de crescente empobrecimento do povo de Deus, destaca o especialista. O livro de Jó reflete essa época de crise econômica, política, social e religiosa que afetou os camponeses de Ehud, nome da província do Império Persa. Moraes relembra que foi um tempo em que muitos judeus haviam perdido praticamente tudo. A perspectiva deles levantava questões, pois muitos estavam perdendo sua crença em Deus, no Deus que realiza plena justiça e verdade, conclui. A história de Jó, nesse contexto, encaixa-se perfeitamente. Eles usam essa narrativa como uma reflexão sapiencial sobre a própria existência, explica Moraes. É provavelmente nesse momento que algum poeta exilado expande o texto, incorporando os capítulos de 3 a 41, conclui. Assim, a antiga história em prosa se transforma em prólogo e epílogo, ganhando uma série de diálogos e monólogos em verso. Torna-se um livro épico, uma obra-prima da literatura antiga. Havia um propósito claro. Isso servia para que aquelas pessoas que estavam sofrendo, que haviam perdido tudo, empobrecido radicalmente, e estavam física e espiritualmente doentes, pudessem refletir e ter esperança de serem restituídas, assim como Jó foi, comenta Moraes. Na narrativa, Jó, um homem abençoado com riqueza, filhos e servos, torna-se o foco de um desafio celestial entre Satanás e Deus. Deus pergunta a Satanás o que ele pensa sobre a piedade de Jó. Satanás responde que Jó é justo apenas porque Deus o abençoou abundantemente. Se suas bênçãos fossem retiradas, Jó certamente se voltaria contra Deus, aposta o adversário. Eles fazem um acordo, e Deus permite que Satanás cause desgraça na vida de Jó, retirando suas riquezas, matando seus filhos e servos. Jó também perde sua saúde e o apoio de sua esposa. Jó permanece firme na fé em Deus, sem blasfemar nenhuma vez. Diante de tudo isso, Deus decidiu recompensá-lo restituindo-lhe as posses em dobro, dando-lhe outros 7 filhos e 3 filhas e fazendo com que vivesse, com saúde, mais 140 anos, vendo sua família chegar até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias, finaliza o texto. Já parou para pensar por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? A história de Jó, um cara que perdeu tudo de uma hora para outra, mas continuou acreditando em Deus, pode ajudar a responder essa pergunta. Segundo o professor Gerson Leite de Moraes, a história de Jó mostra que a fé não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E você o que acha? A história de Jó é apenas um relato histórico ou é uma história verdadeira sobre um homem real? Deixe nos comentários. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse conteúdo, abençoe a vida de um amigo, simplesmente compartilhando esse vídeo.